Vou contar o caso de Derek Rosa, um menino de somente 13 anos que assassinou a sua mãe enquanto ela dormia. O estranho de tudo é que ele chamou a polícia e disse tudo o que tinha feito. A questão é, por que ele fez isso? Mas antes de começar, te convido a se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Na noite do dia 12 de outubro de 2023, na Flórida, um menino de 13 anos chamado Derek Rosa, que vivia com sua mãe e seu padrasto, esse dia ele estava somente com sua mãe e sua irmãzinha de 2 semanas de nascida. Seu padrasto era caminhoneiro e esse momento estava trabalhando, assim que se encontrava fora da cidade. Derek e sua mãe haviam tido um dia comum como qualquer outro. Ele foi à escola, depois voltou a casa. E quando caiu a noite, ele foi ao seu quarto dormir. Porém, ao redor das 11 da noite, entrou no quarto da sua mãe e, enquanto ela dormia, a feriu com um objeto afiado 46 vezes. Obviamente, isso fez com que a sua mãe perdesse a vida. Depois disso, ele chamou o 911 e pediu que enviasse polícias na sua casa, porque ele havia assassinado a sua mãe. A polícia chegou e deteram a Derek Rosa e encontraram sua mãe, que se chamava Irina, sem vida. Ela estava na sua cama, ao lado do berço do bebê. Felizmente, a bebê estava bem. Nas declarações, Derek disse que se despertou durante a noite, foi até a cozinha, pegou um objeto afiado e depois foi até o quarto de sua mãe e fez toda essa barbaridade. O estranho é que quando eles perguntavam o que tinha levado ele a fazer isso, ele não tinha uma resposta concreta. Na verdade, ele não respondeu nada. Simplesmente disse que necessitava de um advogado. Então a polícia começou as investigações para poder entender o porquê esse menino tinha feito isso com sua mãe. Se sofria de algum tipo de maltrato ou se não estava bem psicologicamente. E enquanto isso, Derek foi enviado ao centro de detenção juvenil com o cargo de assassinato de 2º grau. Isso foi enquanto ele esperava a audiência para o julgamento. Quando a família do menino e pessoas que o conheciam souberam o que havia acontecido, todos diziam que era difícil de crer, porque Derek era um menino muito amável, amoroso, educado, além do mais, era uma pessoa que tinha boas qualificações. De fato, sua avó materna e seu pai biológico testemunharam a seu favor na primeira audiência no final de outubro de 2023. A polícia revelou a ligação que esse menino havia feito ao 911. Na chamada se pode escutar, a atendente faz algumas perguntas para Derek. E entre elas lhe pergunta se estava sozinho, se a bebê estava com vida, o endereço de sua casa, onde estava o objeto que havia utilizado. E Derek respondeu todas elas. Inclusive se pode escutar na ligação que ele tentou acabar com a própria vida, mas no final não pôde. E a atendente também lhe perguntou por que razão havia feito isso com sua mãe. Simplesmente ele fugiu da pergunta. Disse que o seu padrasto tinha 2 armas e depois não disse mais nada. Também se revelou que Derek, antes de ligar ao 911, tinha enviado 3 fotos no WhatsApp e havia contado a um amigo tudo o que tinha feito. Só que não sabia o nome desse amigo, porque tinha o conhecido online, em jogos. Então, nessa mesma audiência, o juiz determinou que Derek seria julgado como um adulto, apesar de ter 13 anos. Assim que pediram de imediato o seu translado para a prisão de adulto, Metro West. Enquanto isso, Derek se mostrava bastante tranquilo. Inclusive tem um vídeo viral onde Derek via sua avó e a cumprimentava. E ela lhe respondia mandando um beijo. E ele parece surpreender que ela estava triste, o que para muitas pessoas isso era muito estranho. Então começaram a dizer que provavelmente Derek tinha um tipo de transtorno mental. Como eu dizia, o juiz pediu que o julgasse como um adulto, mas a família começou a alegar que isso era algo injusto e que deveria julgá-lo como um adolescente ou como uma criança.
Dizia que Derek era um bom menino e que nunca tinha feito algo ruim. De fato, sua avó e o seu pai e outros membros da família enviaram aproximadamente 26 cartas ao juiz, onde dizia que o perdoava, porque era isso que sua mãe ia querer. Sobre isso, o juiz pediu à defesa que nas seguintes audiências buscassem provas em que Derek podia ser julgado como uma criança e não como um adulto. Então foi assim que no mês de dezembro se realizou outra audiência. A polícia seguiu mostrando evidências, como por exemplo as fotografias que ele tinha enviado a seu amigo, em que aparecia em uma delas com o corpo sem vida da sua mãe e em outra com uma selfie dele com a mão manchada de líquido vermelho. Também se apresentou fotos da arma em que ele havia utilizado e fotografias de uma câmera utilizada para monitorar bebês, onde se pode ver a Derek entrando no quarto de sua mãe. Também tinha suas pesquisas no Google, onde ele buscava com uma faca, entre outras pesquisas sombrias. Além do mais, apresentou um vídeo de Derek dando sua declaração. E aí o menino contou tudo o que fez. Por outro lado, sua defesa levou o registro de professores de Derek na prisão, onde dizia que o menino tinha déficit de atenção e provavelmente autismo. Também mostrou que o menino tinha baixado muito de peso, que passava muito tempo na sua cela e que provavelmente essa situação podia causar depressão. Agora, todas essas evidências que acabo de dizer de ambas partes fez com que o juiz determinasse que Derek continuasse na prisão de Metro West, ou seja, que ele ia ser julgado como um adulto. Assim que somente falta esperar a sentença que o juiz vai dar a esse menino, de somente 13 anos. É um caso muito obscuro. E você, o que opina? Vou estar lendo nos comentários. Até o próximo vídeo.